Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos as colegas e os colegas aqui presentes. Boa tarde, vereador Jorge de Freitas está lá, vereador Zé da Mix está lá. Eu, na verdade, vim aqui para essa reunião hoje para fazer um convite, né? Aí recebi o outro para fazer a abertura dessa sessão aqui, antes da Thaís falar, que a palavra é dela hoje, né? Mas eu aproveito para cumprimentar vocês, parabenizar pelo trabalho, né? E vim também junto com a minha vereadora, Doroti, para a gente fazer um convite, né, para vocês. Vocês sabem que eu milito na área de cultura e de artes, muita gente já fez trabalho aqui comigo, né? Cadê minha aluna aí de teatro? Não está mais sentada aí? Foi tomar café? Então, para ver que depois nós vamos fazer um grupo de teatro, né, com as pessoas interessadas em participar, e daí fazer muitos exercícios, né? O teatro faz a gente exercitar o corpo e a mente. Então, estou aqui também. Hoje a vereadora Érica, que preside, não pôde estar presente, mas a equipe dela está aqui e me autorizou a fazer esse convite para vocês, né? Então, aproveitem muito bem esta palestra que a Thaís vai dar, é super importante porque coloca vocês bem por dentro do legislativo, de como funcionam todas as coisas. Isso ajuda muito aqueles que fazem parte da Câmara da Terceira Idade e as pessoas que estão interessadas, né, em saber como o legislativo funciona. Então, é um prazer ter vocês aqui, né? Bom trabalho, aproveitem bem e depois nós vamos dar andamento nesse convite que eu vim fazer, eu e a Doroti, tá bom? Então, boa tarde a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Eu não estou muito acostumada em falar em público, eu mexo mais com a parte dos vereadores. Então, assim, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que é as proposições da sessão, o que acontece durante as sessões ordinárias, o que é uma parte, uma questão de ordem. Então, assim, se eu estiver falando rápido, é só vocês levantarem a mão e falar, Thaís, mais devagar, que eu vou falando, e às vezes eu atropelo um pouco, tá bom? Então, vamos começar. Aqui são as funções da Câmara. A Câmara ela tem a função legislativa, que são os atos normativos, as leis, decretos, resoluções, nós expedimos portarias, então, assim, está tudo dentro dos atos normativos. Nós também temos a função fiscalizadora, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Isso envolve tanto o prefeito como os secretários e as autarquias também. Na função fiscalizadora, nós temos a colaboração do Tribunal de Contas. Ele vem tanto nas câmaras como nas secretarias, né, no Executivo. Eles auditam e é daí que a gente consegue fazer essa função fiscalizadora. A gente consegue também fiscalizar através dos requerimentos, né, desse porta a porta. A população falando, a gente indicando, então a gente consegue fiscalizar também dessa maneira. Está faltando medicação, então a gente faz um requerimento, por que está faltando? Olha, a distribuição está chegando, teve um atraso na licitação, então assim, não é nada, né, não acabou. Foi um atraso burocrático que já... Então, assim, a gente consegue fiscalizar desta maneira também. Não é só julgando as contas, tá? A função administrativa, que é a organização dos serviços, que é o nosso dia a dia. É a organização das secretarias, dos departamentos, essa é a função administrativa como um todo, tá? A função julgadora, a Câmara, ela julga as contas municipais, tá? E também a gente trabalha nessa função julgadora com as infrações político-administrativa. Quebra de decoro, entra na função julgadora também da Câmara. E a função de assessoramento ou deliberativa. A função de
assessoramento a gente faz, né, através das indicações. A gente consegue assessorar o executivo através das indicações. Eles conseguem ter um termômetro do que está faltando, através das indicações. Os vereadores, vocês vão ter uma noção, quando vocês começarem a fazer as indicações, olha, tá faltando a pintura, indico uma pintura no centro comunitário, porque assim, nem sempre os vereadores, eles conseguem estar em todos os bairros. Então, assim, é uma vertente. Nós temos os vereadores da terceira idade, nós temos os vereadores juniores, que conseguem trazer, né, esse fluxo, essa demanda para casa, para a gente estar passando para o executivo e cobrando eles para dar o melhor para a população. E os procedimentos administrativos. Os procedimentos administrativos são os procedimentos nossos. Nós somos servidores. Então, nós estamos aqui para trabalhar para a população, para dar o melhor, para atender de uma maneira correta. Então, assim, esses procedimentos administrativos também cabem a gente. A gente segue uma hierarquia. A gente vai falar agora um pouco da legislatura. Os vereadores, eles têm um mandato de 4 anos, que vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do último ano do mandato. Cada legislatura, ela vai compor em 4 sessões legislativas. A sessão legislativa, ela é o ano. O nosso ano, ele é chamado de sessão legislativa. Uma sessão legislativa, ou seja, um ano, ela tem o seu período legislativo, que vai do dia 21 de janeiro a dia 15 de julho, hoje, né? E aí entra o recesso, nós temos um recesso aí do dia 16 de julho a 31 de julho, depois nós voltamos no nosso período legislativo, que é do dia 1º de agosto a dia... tem um erro, tá, gente? Não é 31 de dezembro, é dia 20 de janeiro, me perdoem, tá? Sessões da Câmara. Nós temos a sessão ordinária, que é onde a gente debate sobre os requerimentos e tudo mais, indicação, nós temos a nossa ordem do dia, temos a sessão extraordinária, temos as sessões secretas e a solene. A sessão secreta, eu estou na casa há quase 10 anos, eu ainda não participei de uma sessão secreta, tá? Então, assim, é muito raro, ainda não vi, acho que não verei também, tá? A sessão ordinária, ela acontece de segunda-feira, às 18 horas, e quando vence pauta, a gente tem, a nossa pauta, ela tem 10 itens. Então, a gente tem que ir até às 10 horas da noite e a gente pode prorrogar até meia-noite. Deu meia-noite, a gente não conseguiu votar todos os itens, aí nós voltamos na quinta-feira para terminar essa pauta. Não conseguimos... Aí vai para segunda-feira e acumula com a pauta de segunda-feira, tá? Aí, na sessão ordinária, nós temos o expediente, a ordem do dia e a explicação pessoal. Para iniciar o expediente, nós precisamos de 1/3 dos vereadores na casa. Nós temos 21, então nós precisamos de 7. No expediente, a gente vai fazer a leitura e a votação das atas. Então, normalmente, de uma sessão para outra, nós votamos a ata anterior. Nós vamos fazer... Hoje, nós não votamos mais requerimento, tá? Foi alterado o regimento, então, é só lido, discutido e encaminhado. Os requerimentos não é só para o executivo, não é só para o prefeito. Um vereador, ele pode requerer também para a mesa diretora, tá? Então, nós temos as moções... Temos os pareceres, que às vezes nós temos pareceres de comissões processantes, comissões de ética. Aí temos as proposições, que vai entrar a leitura de projeto de lei complementar, substitutivo, emenda, subemenda. Dentro dessas proposições, o prefeito, ele não cabe a ele emendar, mas ele tem a mensagem aditiva, então ele também entra nessas proposições.
Tem a tribuna livre, que é a parte que a população ela vem para falar para os vereadores, para a população, e tem o uso da palavra livre. O uso da palavra livre é para o vereador. Então, assim, a gente abriu para a tribuna, falou, o munícipe falou, e ainda está sobrando 10 minutos. O vereador ele pode falar durante esses 10 minutos na palavra livre do expediente. Aí nós temos a ordem do dia, que é para discussão e votação de matérias em regime de urgência especial. Matéria em regime de urgência especial são as matérias, normalmente são do prefeito. O prefeito ele tem um dispositivo no regimento que os projetos dele na casa, eles tramitam durante 45 dias. Deu 45 dias, às vezes ele não foi apreciado ainda, teve emenda, então não está com todos os pareceres. Ele está incompleto, ou ele está pronto, mas ainda não entrou na pauta. Ele entra sobrestando a pauta. São esses regimes de urgência especial. Ele tem prioridade, tá? Tanto um regime de urgência especial tem prioridade, como os processos orçamentários da casa também têm prioridade, e as contas também, os pareceres do tribunal também é um item que tem prioridade, vem primeiro na nossa ordem do dia. Eu tenho que seguir essa sequência. Quando eu peço o edital, que os líderes eles escolhem os projetos que estão prontos, eu tenho que seguir essa sequência. Se eu tiver uma matéria de urgência, de regime de urgência, eu tenho que colocá-la primeiro, na sequência os vetos, depois a redação final. Discussões e votações únicas são os projetos de lei, projeto de resolução, são projetos simples. Segunda discussão e votação, normalmente é a proposta de emenda à lei orgânica. Elas são 2 turnos de votação. Então, ela entra em primeiro turno e, às vezes, depois de 10 dias, ela retorna para o segundo turno. Então, ela vem nessa sequência e depois primeira discussão e votação. Se eu tivesse uma outra proposta de emenda, eu colocaria ela no primeiro turno na sequência, tá? A votação ela pode ser simbólica, nominal e secreta. A secreta já não existe mais, tá? Eu coloquei para vocês terem noção que no regimento nosso ainda contém esse dispositivo, mas vai ser excluído nessa parte de votação. A gente seguia a votação de cassação, nós não temos mais isso, e veto também era votação secreta, também já foi alterada, é votação aberta, tá? A nominal é chamada, então vai chamar os vereadores, fulano de tal, ele vai falar se sim, se não. E a votação simbólica, normalmente é aquela votação, a maioria dos vereadores, sentados aprovam, de pé rejeitam. O tempo de uso da palavra. Durante a sessão, conforme vai discorrendo a sessão, a gente tem os minutos. Cada vereador, quando ele vai falar sobre um determinado assunto, ele tem que seguir o tempo. E o primeiro secretário, ele comanda esse tempo. Então, o vereador ele vai discutir um veto ou um projeto. O primeiro secretário ele vai controlar esses 20 minutos. Dentro desses 20 minutos, tem os apartes, tá? Que os vereadores podem apartar para falar alguma coisa, tem uma manifestação. As questões de ordem também, que normalmente quando está discutindo, às vezes fala alguma coisa do regimento, então eles utilizam da questão de ordem para a gente parar e ver se o que está sendo executado é aquilo mesmo. Os 15 minutos para discussão de requerimento, redação final, moção. 10 minutos para a palavra livre, que é aquela palavra que o vereador tem no expediente, então ele tem 10 minutos para falar. E quando tem alguma retificação de ata, algum encaminhamento de votação. Esse encaminhamento de votação normalmente é utilizado pelos líderes. Hoje na casa nós temos 4 líderes, então quando tem algum tipo de votação, eles acabam encaminhando, pedindo para que a bancada, para que o bloco deles votem pelo sim ou pelo não, tá? É esse encaminhamento de votação. A questão de ordem, que o vereador ele tem 5 minutos, que é a manifestação do vereador referente ao não cumprimento ou interpretação do regimento.
nós paramos bastante, porque o regimento, assim, às vezes tem um vereador, ele interpreta, aí o outro, ele, não, mas não é isso. Então, a gente tem um jurídico na casa que assessora as sessões, que é dele que vem a orientação. Na dúvida, se houver dúvida do regimento, cabe ao presidente declarar o que vai ficar ou não, tá? Aquilo que não está no regimento, que às vezes a gente abre um precedente regimental, nós temos um livro para anotar esse precedente regimental. O à parte, que é 1 minuto, que é para indagação, esclarecer sobre a matéria em debate. O vereador está discutindo, está apresentando o projeto dele, e aí um outro vereador não entendeu, então ele fala à parte, vereador, e faz o questionamento dele para o vereador poder explicar para ele. O destaque, numa votação, quando a gente está votando um projeto, às vezes um texto, o projeto em si, ele é tranquilo a votação, mas às vezes o texto, uma palavra, não está de acordo com o que os vereadores querem, acabou passando batido, então eles fazem o destaque, eles votam aquela palavra, aquele texto em destaque, tá? Para suprimir, para aprovar, para alterar. Esse destaque é votado, não é só, eu quero votar em destaque, não. O vereador ele faz um requerimento para votar em destaque e aí o plenário ele aprova ou não a votação em destaque. A votação em bloco, que são para proposições secundárias. Proposições secundárias são substitutivos, emendas, subemendas. Normalmente a gente utiliza essas votações com emenda, tá? Que às vezes processos orçamentários, o primeiro turno é uma votação mais simples. Então, tem 200 emendas, a gente acaba votando em bloco essas emendas para facilitar o andamento. A preferência, ela vem daquela sequência da ordem do dia que eu preciso fazer. Aí, um vereador, ele tem um homenageado, tem 10 itens, o projeto dele está o 8º e a pessoa homenageada, ela está aí. Então, assim, ele faz a inversão. Ele pede que o projeto dele tenha preferência na votação, para a gente poder aprovar, porque às vezes tem alguns projetos que demoram muito a votação, então até esperar chegar naquele projeto. O adiamento, às vezes o projeto vai para a pauta e alguns vereadores estão meio assim, precisam de uma análise melhor, então eles pedem para que adiem a votação. O adiamento da discussão, a gente consegue entrar com o processo em discussão e a gente adia essa discussão, mas se a gente entra em votação, a votação que eu falo é assim, entrou em discussão, a gente vai votar, iniciou a votação do sim, do não, a gente não pode mais adiar, tá? Aí a explicação pessoal depois da ordem do dia, acabou a ordem do dia, a gente finalizou a nossa pauta. Não deu 10 horas ainda, é 9h30. Nós temos 30 minutos, os vereadores eles podem se manifestar nesses 30 minutos, tá? Eles têm um período lá, um tempo, e aí eles vão falando. Às vezes aconteceu alguma coisa durante a sessão, ele se explica, ou uma atividade que ele está fazendo, que é interessante, ele acaba debatendo também. A duração é de 15 minutos, tá? Não pode ultrapassar isso. Nós temos a sessão extraordinária, que são aquelas que acontecem no nosso período legislativo. Então, assim, nós temos a ordinária, se nós formos fazer uma sessão na sexta-feira. No nosso período legislativo, ela é dada como uma sessão extraordinária. Ela pode ser em qualquer hora. A sessão legislativa extraordinária, ela cabe nos períodos de recesso. Essas sessões extraordinárias de recesso, ela não tem hora para acabar, diferente da sessão ordinária e da extraordinária em período legislativo. A sessão secreta, que é através de um requerimento de 2/3 dos vereadores, tem que ser assinado, tem que ser deliberado, e é em caso extremo, tá? No regimento fala que é para preservação do decoro parlamentar. Então, assim, é só em caso extremo mesmo. E as sessões solenes, que são as solenidades oficiais, cívicas da casa.
Aí nós temos as proposições. Dentro dessas proposições vem a proposta de emenda à lei orgânica, né, que é uma alteração quando a gente quer alterar a lei orgânica. A iniciativa é uma proposta de emenda à lei orgânica. Ela pode ser de 1/3 dos vereadores, ou ela pode vir do prefeito, ou de no mínimo 5% do eleitorado. A votação dela é 2/3 e ela é votada em 2 turnos com interstícios de 10 dias. O projeto de lei complementar, que normalmente são matérias específicas, tá? Como o Código Tributário, o Código de Obras, entre outras. A votação dela é nominal e é maioria absoluta. Maioria absoluta é metade mais 1. No caso, hoje, são 11. Nós precisamos de 11 votos para aprovar um projeto de lei complementar. Os projetos de lei, né, que são matérias de sanção do prefeito e são as leis que, vamos dizer que são as orientações, as normas, né, que a casa faz, assim, vamos legislar sobre os bancos, então é através de um projeto de lei. A votação é simbólica, a maioria dos vereadores presentes no plenário, por isso que são sentados à prova, de pé rejeito. Os projetos de decreto, que são de iniciativa da mesa e dos vereadores, eles não passam por sanção do executivo, como é um projeto de lei e um projeto de lei complementar. A votação ela é simbólica, normalmente, mas tem alguns processos, alguns projetos de decreto, como o título de cidadão, é votação em 2/3, então ela é nominal. Em algumas matérias, como quando o prefeito sai acima de 15 dias do município, ele tem que mandar para casa um ofício informando, e a casa ela faz um projeto de decreto para votar, para conceder a licença dele ou não, através de projeto de decreto. O projeto de resolução, que são assuntos da economia da casa, que a gente está instalando o SIC, então a gente precisa regulamentar, através de um projeto de resolução. Alteração de regimento também, criação de comissão de assuntos relevantes. As alterações de regimento, normalmente os projetos de resolução são votações simples, mas a alteração de regimento é maioria absoluta, tá? É votação nominal, ela não cai numa votação simples. Por isso que eu coloquei. Aí nós temos os substitutivos, as emendas e as subemendas, que são proposições acessórias, tá? O substitutivo, um projeto, às vezes tem que fazer alteração no artigo 1º, no artigo 5º, no parágrafo único. Então, em vez de você fazer 3 emendas, você faz um substitutivo, que você substitui o texto inteiro do projeto original. As emendas, que elas podem ser supressivas, né, retirando alguma frase, alguma palavra. A substitutiva, que substitui um artigo, um parágrafo. A aditiva, quando adiciona um artigo ou adiciona uma palavra, a gente pode fazer uma emenda aditiva. A modificativa, quando você vai mudar alguma coisa no parágrafo. A aditiva e a modificativa, elas são bem utilizadas, são muito parecidas, tá? A subemenda, quando uma emenda está errada, em vez da gente retirar, normalmente faz-se uma subemenda. Então, você emenda a emenda, o nome é uma subemenda. Nós temos os vetos, que isso é do prefeito, quando a gente aprova um projeto de lei complementar, ele tem o poder de vetar. Ele pode vetar totalmente ou vetar parcialmente. O parcial é vetar um artigo, um parágrafo, e o total é a lei total. Então, ele pode votar porque ele entende que é inconstitucional, apesar de aprovado pela casa, ou por ser contrário ao interesse público. Esse normalmente é o que é mais utilizado, tá? Aí os requerimentos, que são os pedidos que impliquem uma resposta ou uma decisão. Toda vez que a gente faz um questionamento que tem que ter uma resposta ou uma decisão, é chamado de requerimento. Ele pode ser verbal, como ele pode ser escrito. O escrito normalmente é o que a gente manda para o executivo, para alguma secretaria.
E o verbal é aqueles que a gente faz durante a sessão, que a gente pede para o presidente, requer 1 minuto de suspensão, ou requer que alguém venha que adie um projeto, ou que um secretário que está presente no plenário suba e esclareça alguma coisa. São esses tipos de requerimento verbal. As indicações, que são as sugestões dos vereadores. Hoje na casa nós não fazemos a leitura durante a sessão. Antigamente era feita, hoje já não é mais. É entregue no departamento de expediente. Depois de cada sessão, ela é protocolada e encaminhada através de ofício para o executivo. As moções, que são manifestações favoráveis, contrárias a um determinado assunto, elas podem ser de pesar por falecimento, pode ser de apelo, elas podem ser de congratulação por aniversário. No nosso caso, o regimento fala que as moções de congratulações, elas são de 5 em 5 anos. Então, só pode ter uma moção de congratulação 5, 10, 15, 20. Senão, não é recebida pela mesa. Aplauso, louvor, protesto ou apoio. Bom, deu para entender? Falei muito rápido. Eu fiz uma cartilinha para os vereadores, tem alguns modelinhos de requerimento, moção. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Meu departamento é logo ali, o departamento de expediente e protocolo. Agora, nós vamos iniciar uma sessão, né, Felipe? E nós vamos ver na prática esse dia a dia. A leitura dos requerimentos, a discussão, os encaminhamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, as questões de ordem e afins. Tudo bem? Obrigada. Vamos iniciar o trabalho. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Pedir para a minha primeira secretária ler um trecho da Bíblia, por favor. Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me da tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente, desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha, é a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Amém. Vamos proceder à chamada dos nossos vereadores. Sentarei. Olha a cadeirinha. Ô, que gente pequenininha, tô igual o presidente da Câmara. Aparecida Quero. Presente. José Antônio de Moraes Pereira. Presente. Senhora Sônia Aparecida Cagliari Perini. Senhora Shirley Aparecida de Campos Silva. Presente. Senhor Rômulo Mariano. Senhora Vera Aparecida Curte. Senhora Florinda Alves Neto. Senhora Maria Aparecida Poli. Senhora Maria Aparecida Poli. Senhor Jovino Barbosa Figueiredo. Não tá desligado. Tá ligado. Presente. Senhora Conceição Aparecida Mendes Polins. Presente. Dorotiqueu. Senhora Vera Lúcia da Silva. Senhora Celina dos Santos. Senhora Shirley Aparecida Pastorello de Assis. Presente. Senhora Francisca Silveira Moraes. Presente. Senhora Maria Amélia Marinelli Baltazar. Presente. Senhora Sônia Aparecida de Campos. Senhora Vera Lúcia Giraldelli Covre. Presente. Senhora Olga Isidoro Bueno. Presente.
Senhor Ivanildo Salvador Fernandes. Presente. Senhora Olíria Aparecida Pereira de Almeida. Presente. Todos presentes? Não, somente uma falta. Não, a Poldi, né? Só a Poldi que não veio. Esta presidência solicita ao secretário da mesa proceda à chamada, não, já foi a chamada. Agora, havendo o número regimental da presidenta, foi iniciada a presente sessão. Se a presidente comunica a casa dos enviados ofícios, condolências aos seguintes famílias, se tivesse. Não tem. Essa presidente solicita ao senhor secretário da mesa proceda à leitura da matéria do expediente, matéria recebida do senhor prefeito. Não há matéria. Matérias recebidas dos senhores vereadores. Olha, nós temos uma indicação, que vai ser lida agora. Indico ao Poder Executivo, através da secretária competente, que analise a possibilidade de acrescentar linha de ônibus que passe no bairro da Geada. Indico à mesa, depois de cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao ilustríssimo prefeito municipal, solicitando-lhe providências em caráter urgente, visando melhorias nesses locais. Justificativa. A presente indicação se faz necessária após conversar com moradores do bairro, que informaram que há somente uma linha no bairro, a linha 13, e às vezes demora cerca de 1 hora para passar. É um pedido, uma indicação feita pela dona Francisca de Moraes. Tem alguma coisa a acrescentar, dona Francisca? Sim, a minha neta mora lá e eu fui. Ai, que desespero. O ônibus não passava. E eu com uma fome. Fala perto do microfone. Eu querendo ir embora logo, o ônibus não passava. É de hora em hora, às vezes eu tenho que tomar mototáxi para vir para a cidade. Então, estão lá fazendo um baixo-assinado todos. Então, a hora que estiver pronto, o baixo-assinado, com todos os nomes, RG, tudo direitinho. Daí eu vou trazer aqui. Tá bom? Então, tá. Alguém quer mais discutir sobre isso? Sobre o ônibus da Geada. Quem quer falar alguma coisa? Ou alguma outra também pode ser. Outra. Não, havendo a gente colocar em votação. Oi? Sentados, aprova, em pé, rejeito. Está aprovado.
Olha só, pedindo silêncio no recinto, preste atenção. Estou contente porque dessa vez nós temos uma primeira reunião bastante... Tem requerimento e indicações. Então, nós vamos no primeiro requerimento. Requeiro... Um minutinho. Dê só a indagação, por favor. Primeiro, requeiro saber se existe a possibilidade da Prefeitura Municipal construir um centro infantil no bairro Jardim Planalto. Justificativa. Esse requerimento se faz necessário a pedido da população em geral, visto que há muitos anos necessitam de uma creche no local, pois a distância das creches vizinhas são grandes, assim dificultando o acesso para os pais. É um pedido do vereador Jovino Barbosa Figueiredo. Tem alguma coisa a acrescentar, seu Jovino? Aqui, ó. Não, senhor. Só o pedido, né? Se alguém quiser discutir, pode discutir alguma coisa. Dona Francisca, alguém dos vereadores, né? Eu não quero discutir nada, porque o senhor que trouxe os pedidos, né? Então, cada caso é um caso. Um caso, né? Ninguém mais? Segunda indicação. Indico manutenção geral nos postes de energia. Sim, mas não, é que acontece o seguinte, quando lê aqui, mesmo que seja outro vereador que entrou com pedido, qualquer um pode falar, se acha que está correto, se pode falar, eu posso falar também, mas eu acho que tem que ser vocês, todo mundo tem que participar. Eu nem estou sabendo desse pedido, porque ninguém falou nada para mim. Não, mas ele só comentou também com a senhora, porque a senhora faz parte no bairro lá, então eu acho que ele comentou por causa disso. Todos os vereadores daqui. Então, eu sei, comentar. Eu sei, entendi. Mas acontece o seguinte, também o senhor deve ter comentado com ela, porque ela também faz parte do bairro, então talvez o senhor tenha... Só que ela não está sabendo do assunto. Se ela faz um do mesmo pedido que eu pedi, que é o bairro onde nós moramos, então eu retiro para não ter dois pedidos. Nós não queremos, graças a Deus, aqui a união com todos, um ajuda um outro. Com certeza. Então, vamos dar uma... Bom, então o segundo. Indico manutenção geral nos postes de energia do bairro Jardim Planalto da cidade de Limeira. Justificativa. Essa indicação se faz necessário a pedido da população em geral, pois existem vários postes de energia do bairro Planalto que estão com lâmpadas queimadas e não passam por manutenção há muito tempo, necessitando assim de uns reparos no local. É do senhor vereador Jovino Barbosa Figueiredo. Tem alguma coisa a acrescentar? Não temos. Os nossos companheiros, nossos pais, quiserem discutir alguma coisa, tá presente. Vamos para a terceira indicação. Indico manutenção geral nos postos de saúde da cidade de Limeira. Justificativa. Essa indicação se faz necessária a pedido da população em geral, pois existem postos de saúde que não passam por reforma há muitos anos, deixando a população sem conforto nos atendimentos. Vereador Jovino Barbosa. Alguém quiser discutir? Tá presente. Alguém está querendo discutir sobre isso, sobre os postos? Pode. Se é só manutenção, se é falta de remédio, alguma coisa? Sim, eu gostaria. No meu bairro, principalmente na Vista Alegre, o nosso posto de saúde é péssimo.
telhado caindo, tá bem precisando mesmo manutenção lá. Tá prometido faz 5 anos e até hoje nunca foi feita manutenção. É o da Vista Alegre. Alguém mais? A senhora aproveita e entra na próxima sessão com uma indicação para que seja resolvido. Bom, mas a última. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira, senhor Paulo César Junqueira Radiche, para que seja providenciada a sinalização de solo, demarcação, de vagas preferenciais para idosos e deficientes na Avenida Cônego Manuel Alves, número 1111, no Jardim Morro Azul. Justificativa. Essa indicação foi uma solicitação de moradores e frequentadores da Atapil, que apontaram a necessidade de pintura de solo, demarcação, de vagas preferenciais para idosos e deficientes no endereço supra-referido. Ressaltamos que no endereço acima citado funciona a Atapil, Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Limeira. Sendo assim, o fluxo de veículos estacionados é muito grande e os associados e as pessoas que possuem algum tipo de deficiência de mobilidade são as mais prejudicadas nesse sentido, devido à inexistência dessas vagas preferenciais. Acabam por estacionar muitas vezes em locais de difícil acesso e ou distantes. Pelos motivos acima, apresentamos essa indicação. É da vereadora Shirley Antônia Pastorello de Assis. Alguma coisa a acrescentar, Shirley? Ela funciona clínica de idosos, né? E agora está em reforma, está ampliando, fizeram o elevador e está pondo a entrada da clínica nessa avenida. E de quinta-feira tem o baile. Então é muito bem frequentado e não vai sobrar espaço. Por isso que a gente fizemos o requerimento. Bom, eu vou falar o seguinte. Aquela rua ali é complicada, aquela avenida. Ali tinha que mandar esse requerimento para a mobilidade urbana. Tem que verificar isso aí. Acabou a pasta agora? Não, tem mais um. Indico varredores de rua no bairro Campo Elíseos, 1 vez por semana para manutenção e limpeza do bairro. Justificativa. Essa indicação se faz necessária a pedido da população em geral, pois no bairro citado, acima, não tem nenhum varredor de rua, deixando o bairro em estado crítico, necessitando assim urgente de varredores no local. É uma indicação do vereador Jovino Barbosa. Se algum quiser discutir sobre, pode discutir. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu acrescento também, porque a Vila Queiroz está bravo, viu? Tiraram todos os varredores, só põem na avenida, onde o padre passa, onde os coitadinhos passam. Está assim, ó, de folha. Tem barata, tem lagartixa, tem tudo saindo debaixo das folhas. Caré também? Eu tenho medo de lagartixa. Bom, na Vila Faxina também não tem nada, nenhum varredor. Na Rua São Benedito tá feio ali, tá sujeira e bastante também. Bom, a minha próxima indicação para a próxima reunião também vai ser de pedidos que eu fiz o ano passado e ainda não foi atendido. Buraco na rua, acumulando um monte de água, água suja, água limpa, com o perigo da dengue ali
né? Então, vai ser o meu pedido, que eu quero que esse ano a gente seja mais bem atendido, porque o ano passado não foi pouquíssimas coisas que a gente conseguiu. Que esse ano seja melhor. Né, senhor presidente? Sim, espero que sim, né? Não tem mais nada para discutir? Tem alguma coisa? Você tem que passar para a secretária. Tem. Os que passaram para mim? O que passou foi isso só. Não tem mais aí? Uma eu disse, uma eu falei. Todos os requerimentos e indicações que tu der tem que passar pela secretária para ela trazer para ser lido, senão não tem como. Não, então, mas não passou essa, então tem que... Oi? Ah, tá. Foi passado mesmo. Eu estou escutando vozes ou não? Tá. Tá, por favor. Indico nos termos regimentais, eu não falei uma vez, então vou falar agora. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira, senhor Paulo César Junqueira Radiche, a necessidade de rebaixamento de calçada, rampa de acesso para cadeirantes e sinalização de vaga exclusiva para as pessoas com mobilidade reduzida na Praça 1º de Maio, no Jardim Morro Azul. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação de moradores que apontaram a falta de infraestrutura para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida na praça, acima em epígrafe. Além do rebaixamento da calçada, há também a necessidade de colocação de placa proibido estacionar, a fim de coibir os veículos para que respeitem a guia rebaixada e não dificultem a passagem dos cadeirantes. Pelos motivos acima, apresentamos essa indicação, feita pela vereadora Shirley Pastorelli. Alguma coisa a mais, Shirley? Então, nessa praça, os ônibus descem e não tem acesso nenhum. Por isso a dificuldade, né? Não só cadeirante, como gente que usa muleta, que der do transporte, depois não tem como subir. Idosos, pessoas bem gordas, até pessoas mais novas, né? Que às vezes tem verdade. Com muleta não tem como. Alguém quer dizer alguma coisa entre vocês? Eu quero tomar uso da palavra. É mais para fazer um agradecimento, porque no ano passado, esses 2 anos que a gente teve aqui, foi reivindicado muitas coisas, e só tem que agradecer. Lá no SECAP, a gente pediu o quebra-mola, que tinha acontecido muitos acidentes lá na Avenida Fausto Esteves, foi colocado os quebra-mola. Também foi pedido a rampa para os deficientes físicos que frequentavam a pracinha lá, foi feita essa rampa. Então a gente tem que agradecer. Agora, como essa é a primeira sessão, então a gente não estava preparado, agora para frente eu vou conversar com o assistente social lá para na próxima sessão trazer algum requerimento. Parabéns ao seu padrinho, vereador, porque ele deve ter lutado bastante para ter conseguido. Parabéns a ele.
É porque trocou, ela tem uma assistente social boa, agora entrou outra lá que não faz nada. É, assistente social lá que não deixa desejar. É, vou falar com ele. Como não havendo mais, a gente vai para um intervalo, comer um lanchinho, certo? Depois voltamos, porque nós temos um assunto muito importante para discutir. Cadê o livro de chamada? Todo mundo já assinou que está presente? Pode cá? Só faltou um. A partir da próxima sessão, o livro fica em cima da mesa. Todo mundo que chegar vai ter o nome e assina na frente do nome, por favor. Senão vai ficar sem presença, não recebe no fim do mês. Posso assinar 2 vezes para receber 2 salários? A hora que vocês saírem, pode passar que o caixa está lá com o envelopinho, tá bom? Prontinho. Para vocês fazerem doação. Para vocês fazerem doação. Márcio. Tá. Para receber o salário mínimo. Os caras só pensam em ganhar. Trabalhar que é bom, nada, né? Trabalhar que é bom, nada. Vai ganhar, todo mundo quer. Só porque aposentou, né? Já está ganhando aposentadoria, quer mais ainda. Ó, fazer a chamada de novo, né? Porque vê se ninguém foi embora, né? Não fui, mas tô... Acontece, viu? Tá desligado? A nós não, mas nas outras acontece. Metade foge. Olha lá.
Nossa, aí está tudo aqui. Começa. Aparecida Quero. Presente. José Antônio de Moraes. Presente. Sônia Aparecida Cagliari. Presente. Shirley Aparecida. Presente. Senhor Rômulo. Presente. Vera Aparecida Curti. Presente. Senhora Florinda. Presente. Maria Aparecida Poli, que não veio, né? Senhor Jovino. Conceição Aparecida Mendes. É Polins ou Polins? É Polins. Só um minuto. Polins. Presente. Seu Valdivino, só um minuto. Quando o senhor for falar alguma coisa, o senhor fala no microfone, porque é gravado e Não, agora eu... Certo? Estava desligado. O microfone fica do lado do senhor, do lado direito, aí o senhor liga ele. Quer chamar de novo? Né? Não precisa, só estou chamando, falando pro senhor. Agora eu liguei. Vera Lúcia da Silva. Presente. Celina dos Santos. Presente. Shirley Antônia. Presente. Francisca Silveira Moraes. Presente. Maria Amélia. Presente. Sônia Aparecida de Campos. Vera Lúcia Covre. Presente. Olga Bueno. Presente. Ivanildo Salvador. Presente. E Olíria Aparecida Pereira de Oliveira. Ninguém fugiu. Presente. Mas não é Oliveira. Aqui está Pereira de Almeida. Não, de Almeida. Pode ser que apareceu Oliveira, né? E de repente Oliveira vem vindo aqui. Não, acrescentar. Olha, nós vamos discutir, nós temos um projeto de lei aqui para ser discutido, que é sobre, que institui o programa Amigo do Idoso no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. Eu vou pedir para a Doroti ler e a gente vai discutir, ver se não precisa acrescentar nada. Se precisar acrescentar, a gente vai fazer uma emenda, se precisar fazer, tá? Eu acho que esse projeto aqui é do Dr. Júlio e eu acho um projeto muito interessante para nós mesmos, nós que somos idosos. Então eu acho que todo mundo, a Doroti vai ler e aí vocês dão a sua opinião de vocês, o que vocês acham, tá? Artigo 1º. Fica instituído o programa Amigo do Idoso no âmbito da Câmara Municipal de Limeira. Parágrafo único. O programa que se trata... Existe palavra que eu não sei falar. Se eu falar errado, caput, deste artigo deverá ser realizado em conjunto com a Escola Legislativa Paulo Freire, através de ações promovendo treinamento e cuidados para proporcionar maior qualidade de vida ao idoso. Fica o Poder Legislativo autorizado a celebrar parcerias e convênios com entidades, institutos e empresas privadas para a realização de programa. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. Várias entidades e categorias poderão receber treinamentos como porteiros de edifícios, seguranças, proprietários de lojas, para proporcionar segurança e qualidade de vida aos idosos. Conforme o tempo passa, a capacidade de deambular, subir escadas e mesmo as atividades diárias diminuem, e com isso, muitas necessidades deixam de ser realizadas. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, se tiver fazer alguma emenda,
Se quiser falar o que acha, se tem alguma coisa, pode falar. Está aberto para todo mundo. A gente vai... Porque é um debate, né? Vai fazer debate, se for tudo certo, a gente vai votar isso aqui, mas daí o doutor Júlio vai passar na Câmara normal e vai ser aprovado. Eu li, eu achei interessante, que é bom para todos nós, né? E a gente precisa mesmo ter curso, Não, é só para o senhor ter uma noção, o senhor ler, se o senhor acha que está correto, entendeu? A gente tem que debater isso aí, que já era para ter, não foi votado ainda na sessão normal, já foi passado, mas não votou. Então a gente, como é idoso, então a gente vai estudar, ver se realmente é para a gente isso daí. Eu achei interessante. Sim, quem achar interessante, que podemos dar continuidade, levanta a mão, que tá ok. Se quiser alguém falar alguma coisa, também pode falar, tá aberto. Não, mas não vou comentar. Nada, Olga? Não? Tá bom. Bom, se não tem nada, nenhuma emenda, a gente vai passar pro cadê o... Ninguém quer discutir, não quer falar nada? Vocês têm... Todo mundo aprovou. Quantos... Quem não concorda? Fica mais fácil. Quem não concorda? Quem não concorda? Todo mundo concorda? Não. É. Todo mundo a favor, então, né? Unanimidade, então. Certo? Então, como nós estamos em 20 hoje, né? Porque faltou um, isso. Então foi aprovado por unanimidade. Seu Zé, esse treinamento aqui é para pessoas mais de 60 anos. Sim. Se for aprovado na prefeitura, sim, então pode se inscrever. Pode. É isso aí? É. Será que vai ser aprovado? Então, por isso que a gente está discutindo, porque é o seguinte, não foi votado na Câmara normal. Então, pediram para que a gente, como a gente é idoso, a gente é o agente dessa proposta, então pediu para que a gente lesse e ver. E para ter uma vaga para trabalhar também. Exatamente. Porque tem muito idoso de mais de 60 anos que precisa ganhar um dinheirinho. Precisa de muita... Fazendo esse treinamento vai ser ótimo. Muito bom. Se aprovado esse projeto, vai ser sancionado, o prefeito vai sancionar e aí vai ser aprovada. Vai ter essa lei. Daí, para nós que precisar, vai ter que ser cumprido com isso aqui. Para senhoras, assim, para olhar, né, idosos, essas coisas, devia ter também, né? Então ele entrou com esse pedido, que isso aqui, o programa Amigo do Idoso, no estado de São Paulo já existe. Isso aqui foi lá eu fui uma época lá no Palácio dos Bandeirantes, e
E o Limeira foi agraciado com o selo Amigo do Idoso. Então, Limeira tem. Mas não tem esse programa que é específico para a nossa cidade. Vamos torcer para aprovar, né? Porque Sim. tem muita gente que necessita, né, de Sim. fazer esse treinamento e ter um servicinho, né? Sim, melhor, Muito né? bom, muito bom. Bom, eu acho que não tem mais nada para nós discutirmos hoje. Só tem um recado para dar. Por favor, anote para não perder o horário. Alguém tem algum convite para fazer dentro do grupo, que vai ter alguma coisa? Olga, tem? Não. Alguém tem? Algum recado? Não é para mandar recado para o namorado, não. Só recado para aqui. Por Nós favor. vamos lá em Mogi Guaçu, né? Participar lá. Sim. Porque todo mundo sabe disso daí, né? Como, Olga? Todo mundo sabe que nós vamos participar. Inclusive, Deixa eu só fazer... a nossa é de dança, né? Né? Do Jória. Jogos regionais. Quando vai ser o Jória? Pode falar você. Vai ser dia 20. 20 vai ser a abertura, né? Lá em Mogi Guaçu. Depois, para os jogos, vai acontecer os outros dias, né? Inclusive, para quem não queira ir, sábado tem um casamento comunitário no ginásio Volucato, às 9 horas da manhã. São 41 casais que casarão nesse sábado. E vai ser a prefeitura que está... o Centro de Promoção Social que está fazendo, e quem queira assistir, pode ir, não paga nada para assistir. É bonito, é uma cerimônia muito bonita. Ano passado eu fui, esse ano fui convidado para ir de novo. Então eu estou convidando vocês, queira participar. Eu faço parte do grupo de convivência. Eu vou participar do Mister também, tá? Lindo, bonito, maravilhoso. Então... Eu vou estar lá. Fui convidado por uma que vai casar lá. Oi? Então, a Olga vai também. Nós vamos participar desse casamento. Eu não vou casar, que já casei, mas não precisa, eu estou avisando quem você. Já para quem sabe, vai lá, já ano que vem arruma um, já aproveita e, né? Quem sabe? Aproveita, né? Casa, ajeita a vida. Eu devia ter aproveitado para casar também, porque só Então, casei no arruma civil. um cara cheio de bolsa, cheio da grana, né, Márcio? Só casei no civil. Bom, é o seguinte, não tem mais nada, recado. Depois, antes não vai embora ninguém, antes de terminar, depois que eu ler aqui, que eu preciso conversar com um a um, tá bom? Eu tenho um convite para vocês, mas eu vou ter que fazer um sorteio, mas enfim, tem que falar com vocês. Ah, tá. E depois que terminar, nós vamos tirar uma foto oficial, já que tá todo mundo bonito, para guardar a foto, tá? Certo? É o seguinte, a próxima sessão será dia 10 de setembro, às 14h30. 14 de setembro. Dia 10 de setembro, porque dia 14 é feriado, né? Eu estou em casa, não quero nem sair de casa. Dia 10 de setembro. Quinta-feira. Quinta-feira, às 14h30. A próxima. Então, eu dou encerrado a sessão. Muito obrigado pela participação de vocês.